fase foi entender qual era a circuitaria neuronal que estava envolvida, né, na regulação do ciclo sono-vigília. E aqui eu estou relatando essa pesquisadora, a Barbara Jones. A Barbara Jones ainda é viva, ela é professora, né, da Universidade McGill, né, em Quebec, né, em Toronto, em Quebec, desculpa, em Montreal, né, na província de Quebec, no Canadá. Né, e ela foi uma das pesquisadoras, né, juntamente com seus pós-graduandos, que conseguiu demonstrar várias coisas relacionadas nisso. Então, o que ela foi estudar foi exatamente esses circuitos que saem daqui. Primeiro, como é que eram esses neurônios organizados aqui da formação reticular, como era, para onde esses neurônios se projetavam, se era o tálamo, para onde é que era, quais eram os neurotransmissores envolvidos, tal, e etc. Então, a primeira coisa que ela demonstrou, né, ela e os outros pesquisadores, né, associados, né, é que os neurônios localizados aqui nesta região, que a gente chama de formação reticular, que é na parte rostral, né, ou seja, mais nessa área rostral, né, aqui rostral e aqui caudal, né. Esses neurônios reticulares, né, eles tinham uma característica bastante interessante, que era uma ramificação dendrítica muito grande. Olha, se eu tenho uma ramificação dendrítica, significa que ele vai receber sinapse. Né? Ele vai receber sinapse de quem? Olha, aqui nós vimos, já comentei para vocês, que aqui no tronco cerebral eu estou passando os axônios dos neurônios que estão vindo lá da medula, levando informação sensorial. Né? Então, eu tenho aqui neurônios ascendentes. Então, esses neurônios que ascendem, neurônios sensoriais, eles vão fazer sinapse com esses neurônios da formação reticular. E esses neurônios da formação reticular, eles têm axônios longos que se projetam para, né, o diencéfalo, né, e o córtex cerebral. Então, na época, né, isso nós estamos falando no final dos anos 50, início dos anos 60, 70, 80, e inclusive os anos 90, foram desenvolvendo cada vez mais, de uma forma mais refinada, as técnicas de neuroanatomia. Né? Então, as técnicas principais foi uma delas que era promover, permitir fazer o traçador. Né? Então, o que é que eu coloco? Eu coloco uma substância aqui, nessa região, e aí ela é captada pelo corpo do neurônio, e essa substância, então, ela é projetada pelo axônio, e vai terminar lá numa determinada área. Depois eu sacrifico o animal, e eu consigo corar e marcar. Então, eu marco, por exemplo, se essa célula aqui for marcada, isso significa que um axônio saiu daqui e foi até lá. Né? Então, né, eu consegui determinar, então, de onde o neurônio, para onde o neurônio se projeta. A outra técnica importante também desenvolvida na área de neuroquímica foi a que eu consegui identificar se aquele neurônio, qual era o neurotransmissor que aquele neurônio usa. Se era o glutamato, se é a acetilcolina, dopamina, noradrenalina, e assim sucessivamente. Além disso, as técnicas de registro de atividade elétrica, né, dos neurônios, né, individualmente, né, porque antes você só conseguia registrar colocando um eletrodo dentro do neurônio. Mas aqui, com o neurônio vivo, isso não era possível, porque se você enfiar o eletrodo dentro do neurônio, o neurônio morre, e aí você não consegue registrar a atividade, né, elétrica. Mas foi desenvolvido técnicas com eletrodos muito finos, em que eu coloco ele muito próximo do corpo do neurônio, e eu consigo isolar o potencial de ação que aquele neurônio está produzindo dos outros. E aí eu consigo determinar, então, a atividade elétrica do neurônio através daquilo que eu vou chamar de espícula. Cada potencial de ação vai ser um registro. Pá, 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 pá. Então, se o neurônio está muito ativo, ele fica... Trrr, se ele tem pouca atividade, está... Pá, 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 então, ele fica... Se eu coloco o eletrodo e não tem nenhum registro, é porque o neurônio está silenciado, ele está inibido. Então, essas técnicas todas foram utilizadas pelo grupo da Barbara Jones e outros pesquisadores, né, para estudar. Né? Então, aqui eu tenho uma discussão, né, a demonstração da neuroanatomia da formação reticular. Então, essa aqui é a formação reticular. Nessa primeira fase aqui, é a formação reticular da mesencéfalo, aqui é a formação reticular do bulbo, e aqui é a formação reticular da medula oblonga. Então, vejam, isso aqui eu estou chamando, isso aqui tudo, né, em conjunto, é o tronco cerebral, né, é o mesencéfalo, o bulbo e a medula oblonga.
né? Então, eu tenho a formação reticular mesencefálica, a formação reticular bulbar e a formação reticular medular, que é aqui na medula oblonga. Então, ela foi estudar os neurônios de cada área dessa, para saber quais eram as posições dele. Então, aqui a gente tem, né, a identificação, né, dos diversos grupos neuronais, né? Então, veja, aqui, né, eu tenho essas diversas áreas, então, essa aqui é a parte mesencefálica, aqui é a parte, né, bulbar, e aqui é a parte da medula. Então, aqui eu consegui isolar, por exemplo, um núcleo, que é chamado núcleo pendúnculo pontino. Aqui eu tenho outro núcleo, né, Corellus, né, aqui é o núcleo pontino oral nuclear, certo? Aqui, né, eu tenho o núcleo, né, pávio celular, o núcleo gigante celular, essas diferenças são pelo tamanho da célula. Aqui eu tenho o núcleo reticular, né, ventral, está aqui nessa região. Aqui o núcleo da RAF, né, magno, o núcleo da RAF, né, pontino, né, e o núcleo da RAF dorsal está aqui localizado. Então, na verdade, né, o que a gente chamava de formação reticular, agora nós estamos chamando de núcleos, porque eu consegui identificar neurônios específicos para cada área. Nós vamos ver que cada grupo desse de neurônios vai ter um neurotransmissor específico. Então, aqui, né, a formação reticular está aqui localizado nessa área aqui, né, amarelo, e aqui que eu estou mostrando na linha aqui em azul, são as vias sensoriais, né, ascendentes. Essa via sensorial ascendente, ela sobe e vai até o tálamo, e do tálamo vai para o córtex, ok? Aqui eu tenho vias que saem aqui do cerebelo, sai do cerebelo e vai para o tálamo, e do tálamo para o córtex. O que a gente observa é que essas vias ascendentes, elas se projetam, esse axônio dela, se ramificam e vão fazer sinapse com os neurônios da formação reticular. Tanto formação reticular mesencefálica, né, bulbar, né, e pontino, né, e formação reticular aqui da medula oblonga. Também as vias motoras, aqui são os neurônios do córtex motor, quando se projetam de uma forma descendente, eles fazem também sinapse, tem prolongamentos desses axônios e vão fazer sinapse com os neurônios da formação reticular. E os neurônios da formação reticular ascendem para o tálamo e descendem também para áreas motoras. Então, o que Barbara Jones foi estudar, identificando cada grupo de neurônios. Então, aqui, olha, ele está lá, né, determinando os neurônios que tinham, né, que produziam acetilcolina. Então, ele marcava, né, a enzima, ele sabia qual era a enzima em que o neurônio precisava ter, né, e para produzir a acetilcolina. Então, ele marcava por imunohistoquímica, né, esses neurônios. Então, ele via que eu tinha neurônios colinérgicos localizados aqui, no mesencéfalo, que era no núcleo pendúnculo pontino, né, e aqui nos núcleos do prosencéfalo basal, né. Então, esses núcleos aqui do mesencéfalo, eles vão produzir, né, acetilcolina, e eles vão projetar aqui para o tálamo, né. Essa projeção talâmica, né, vai principalmente para os núcleos. O tálamo ele pode ser dividido assim, em dois grupos de núcleos, né. Os núcleos são os núcleos específicos, que recebem, né, conexões das áreas sensoriais, por exemplo, da retina, né, as células ganglionares da retina se projetam por núcleo, né, geniculado lateral, né, e dali para o córtex occipital, e assim sucessivamente. E para os núcleos inespecíficos do tálamo se projetam para o córtex de uma forma difusa. Então, veja, esses neurônios colinérgicos, eles se projetavam difusamente aqui para o tálamo, e o tálamo para lá. Só que se descobriu também que esses neurônios também eles se projetavam diretamente para o córtex, principalmente aqui para a área prosocefálica, onde eu tinha outros núcleos, né, colinérgicos, neurônios colinérgicos, e esses neurônios colinérgicos se projetam difusamente para, né, todo o córtex. Então, a acetilcolina, né, e aí é os estudos imunohistoquímicos, mas os estudos, né, se eu usar um bloqueador, né, se eu bloquear o receptor da acetilcolina, o receptor nicotínico, o receptor muscarínico, eu vou promover no sujeito aqui
uma sincronização cortical, a atividade cortical vai ficar com ondas lentas e o indivíduo vai ficar sonolento. Porém, se eu usar, né, uma droga que vai ser um agonista, né, da acetilcolina, ou seja, ele vai atuar sobre o receptor, ele vai aumentar a atividade, ele vai aumentar a dessincronização cortical e vai deixar o indivíduo mais ativo. Sugerindo que realmente esses neurônios, né, circuitaria aqui colinérgicas, que se projetam para o córtex, promove a vigília, né, promove a ativação. Tá? Eu vou aproveitar e responder aqui uma pergunta que a Amanda fez aqui no chat, é que se existe alguma diferença se a pessoa acordar durante a fase do sono REM ou da fase do sono não REM. Amanda, assim, espontaneamente, o que ocorre é que, geralmente, no final do nosso sono, a gente tem um grande episódio de sono REM, e aí sai do sono REM e vai para o estágio que a gente chama estágio 2, e aí depois a gente acorda. Geralmente, então, a gente acorda do sono não REM mais do estágio 2, mas imediatamente logo depois do sono REM. Isso naturalmente, certo? E aí, por isso que, como a gente acorda desse jeito, a gente, né, recorda, né, que sonhou. Se a gente for acordado por um ruído, né, ou por despertador durante o sono REM, não tem problema nenhum. Só que, geralmente, quando a gente é acordado durante o sono REM, a gente estava sonhando, né, e acorda meio confuso, sem saber se aquilo, né, que a gente estava sonhando era verdade ou não era verdade, se era um sonho, o que é, às vezes a gente acorda, inclusive, confuso, sem saber onde é que a gente está, e etc. Porém, se a gente acorda muito antes de ter esse grande episódio de sono REM, né, geralmente a gente, né, acorda um pouco meio cansado, né? Esse episódio, esse grande episódio do sono REM, ele é importante para a gente, né, relaxar, e principalmente que é durante essa fase, né, os níveis de cortisol começam a subir. No último episódio de sono REM, os níveis de cortisol começam a subir, já preparando a gente para a vigília. E se a gente acorda muito antes disso, os níveis de cortisol ainda não estão elevados, a gente demora um pouco, né, a ficar bastante atento, que é o que a gente chama, né, de inércia do sono. Tá? Então, voltando aqui para a nossa circuitaria, nós vimos, então, existe esse circuito colinérgico, que é um circuito, né, ativador. Tá? E aí o próprio grupo, né, da Barbara Jones, eles vão estudar, né, a atividade elétrica desses neurônios. Aqui são registros, né, de neurônios, né, localizados lá na formação reticular, e neurônios colinérgicos, né, lá dos núcleos, por exemplo, neurônio aqui dos núcleos pendúculo contínuo. E aí eles registrando isso em várias fases, né, desculpa, aqui é do prosencéfalo basal, núcleo, neurônio localizado aqui. Então, o animal em vigília, o animal em sono de ondas lentas, esse aqui nós estamos falando, né, de registros em rato, né, animal experimental. Esse aqui é o que nós chamamos de sono paradoxal, porque o rato ele não tem sono REM, porque não tem movimento dos olhos, a gente chama paradoxal. É a transição, né, da sono de ondas lentas para o sono paradoxal, e o sono paradoxal em si. E aqui eu tenho um registro muscular, veja que o registro muscular ele vai baixando bastante. Aqui é a atividade cortical, certo? Aqui é a atividade cortical na região, né, pré-frontal, e aqui a atividade unitária, né, de um único neurônio. Aqui é a atividade do córtex como no eletroencefalograma. Então, o que a gente observa? Vigília, baixa amplitude, alta frequência, atividade desse neurônio. Aqui é só um neurônio. Aqui só registro de vários neurônios. Então, veja, sono de ondas lentas, aqui é a transição, e aqui é o sono paradoxal. Então, veja que os neurônios colinérgicos, eles são bastante ativos durante a vigília, enquanto tem movimento. Aqui eu tenho atividade muscular. Então, essa atividade muscular, ela reflete, né, ela coincide com muita atividade dos neurônios colinérgicos, ok? Então, aqui, ó, baixa atividade, né, muscular, baixa atividade desses neurônios. Então, esses neurônios colinérgicos, eles têm a ver com o comportamento, com o movimento, ok? Durante o sono de ondas lentas, não tem atividade muscular, nem no transitório, e aí o que ocorre? Não tem nenhuma informação. Tá aqui, olha a atividade, né, dos neurônios, né, específicos. Aí, o que eu tenho aqui durante o sono paradoxal? Eu não tenho atividade
muscular, mas eu tenho muita atividade, né, neuronal aqui do neurônio colinérgico. Então, os neurônios colinérgicos são ativos durante a vigília, eles ficam silenciados durante o sono de ondas lentas e voltam a ser ativos novamente durante o sono paradoxal ou durante o sono REM. Certo? Então, eles é que estão envolvidos na dessincronização cortical, seja na vigília, seja, né, durante, né, o sono REM. Quando eu vou olhar os neurônios, né, que geram, né, que usam como neurotransmissor a noradrenalina também esses neurônios noradrenérgicos, eles se projetam para o tálamo, né, semelhante aos colinérgicos, e se projeta por uma outra via que não passa pelo tálamo, ele vai direto para o córtex e difusamente ativa o córtex, também é de uma forma ativadora. Além disso, esses neurônios noradrenérgicos, eles se projetam descendentemente e para, né, o tronco cerebral. Essa forma descendente aqui, ela vai modular principalmente as áreas, né, motoras, os neurônios motores que estão na medula. Né? A dopamina, também os neurônios dopaminérgicos, eles estão localizados basicamente em duas regiões do mesencéfalo, a substância negra, né, que está aqui, a substância negra, então aqui, esses neurônios que estão na substância negra, eles se projetam principalmente aqui para o núcleo caudado, relacionados com o controle motor, os núcleos da base, né, é a lesão desses neurônios que promovem, né, a sintomatologia, né, motora do Parkinson. Eu tenho também aqui esse outro grupo de neurônios dopaminérgicos, que se projeta aqui, passando pelo prosencéfalo basal, né, e vão se projetar principalmente para a área, né, frontal. Então, os neurônios dopaminérgicos, certo? Eles estão o quê? Eles não se projetam difusamente para o córtex, como os neurônios noradrenérgicos, certo? Vai para a área frontal e todo o córtex, ok? Os neurônios dopaminérgicos, basicamente, eles só se projetam aqui para a área frontal. Durante a vigília, os neurônios, né, dopaminérgicos estão bastante ativos, tanto dessa área como dessa área aqui, sendo que durante, né, o sono de ondas lentas, eles estão baixa atividade, e durante, né, o sono paradoxal, esses neurônios não estão ativos, que se projetam para a área frontal, mas o que se projetam aqui para os núcleos acúmbeis, né, e para o núcleo caudado, sim. Porque a via dopaminérgica a gente vai dividir, né, da via mesocortical, que é essa via aqui, né, que vem aqui para a área frontal, então essa aqui é a mesocortical, e a mesolímbica, que vem aqui para os núcleos da base, né, para essa área aqui, né, para essa área aqui. Então, essa é a mesolímbica. Então, durante a vigília, nós temos a via mesocortical e a mesolímbica ativa, e durante, né, o sono de ondas lentas, nenhuma das duas estão ativas. Durante o sono paradoxal, ou sono REM, a mesocortical está com baixa atividade, mas a mesolímbica está com muita atividade. Tem uma pergunta aqui sobre as pulseiras, eu vou responder um pouco depois, tá? Então, eu tenho aqui a outra circuitaria, que é a circuitaria serotoninérgica, né? Então, a serotonina, os neurônios que produzem serotonina, basicamente, eles estão localizados naquilo que nós chamamos de núcleos da RAF. Então, eu tenho aqui vários núcleos da RAF, tanto no mesencéfalo, no bulbo, né, e aqui nessa área também já da medula oblonga, né, os neurônios serotoninérgicos. Esses neurônios serotoninérgicos, eles se produzem, eles se projetam para o tálamo, e se projetam também aqui para o córtex todo, né? Também há projeções serotoninérgicas para o cerebelo e também para a medula. Esses neurônios, né, serotoninérgicos, eles são bastante ativos durante a vigília e têm pouca atividade durante o sono de ondas lentas e durante o sono REM. Certo? Então, a serotonina vai ser, né, também vai participar do sistema ativador reticular ascendente. Então, nós vimos todos esses neurônios localizados lá no mesencéfalo. Lembrem que o mesencéfalo era a área que tinha lesão, né, dos pacientes com encefalite letárgica, lá nos estudos
né, pós-morte feito, né, pelo o von Economo nos anos 20. E já nos anos 90, né, foi descoberto que na região posterior do hipotálamo, no núcleo túbero-mamilar, ele tem um conjunto de neurônios, né, cuja, né, o neurotransmissor é a histamina. Essa via estaminérgica é uma projeção que está lá no hipotálamo posterior, que se projeta difusamente aqui para o córtex, principalmente para o córtex frontal, né, se projeta para o tálamo e se projeta, né, aqui para o próprio hipotálamo, para o hipotálamo lateral e para o mesencéfalo também, tá? E a gente hoje sabe que essa via estaminérgica é uma via que ela é excitatória. A ativação desses neurônios que estão localizados no hipotálamo posterior, lá no núcleo túbero-mamilar, promove dessincronização cortical. Então, olha, vocês sabem, vocês já devem ter ouvido falar que quando a gente tem um processo alérgico, né, principalmente na pele da gente, que fica vermelho, aquilo é em decorrência da liberação, né, da histamina na pele. Então, os antialérgicos, boa parte dos antialérgicos que a gente toma para diminuir uma coceira e aquele vermelhidão, né, ele é uma substância que vai bloquear o receptor da histamina, que é o receptor tipo H1. Só que, né, essa substância, se a gente toma em grande quantidade, ela vai também para o cérebro, atravessa a barreira hematocefálica. E aí vai bloquear esta via, né, estaminérgica. Por isso que quando a gente toma um antihistamínico, né, um antialérgico, que é a base, né, de um antihistamínico, a gente fica um pouco sonolento. Tá? Então, isso já foi uma descoberta mais recente. Então, veja, mas coincide, né, comprova lá a evidência, né, do von Economo, né, no início, né, do século passado, mostrando que a lesão no hipotálamo posterior, né, provocava, né, um quadro de sono, dificultava a vigília. Né? E aí, já no final do século passado, início desse século, é que foi descoberto um conjunto de neurônios localizados no hipotálamo lateral. Esses foram chamados de orexina ou hipocretina. Então, o hipotálamo lateral, a gente já sabia que lesão naquela área do hipotálamo lateral provocava uma inibição do comportamento alimentar. Então, se dizia que aquilo, né, era o hipotálamo lateral, era como se fosse o centro, né, tivesse relacionado, né, foi chamado nos anos 60 de centro, né, da alimentação. Porque se você lesa ali, o animal deixa de comer, né, ou seja, reduz a alimentação dele. Né? E aí, só no final dos anos 90, é que se descobriu um grupo de neurônios, né, que tinham um peptídeo, né, ou seja, que é uma molécula formada por um conjunto de aminoácidos, que um pesquisador chamou, né, de hipocretina, porque era uma proteína do hipotálamo, ou, né, orexina, que era, né, uma proteína que induzia, né, a alimentação. 2 grupos de pesquisadores encontraram aqui. E aí, o pesquisador japonês localizado nos Estados Unidos, de uma forma, né, muito inteligente, ele olha, então se eu tenho, né, esses neurônios, eles estão localizados exclusivamente, né, só no hipotálamo lateral, eles devem ter a ver, né, com alguma coisa relacionada com a alimentação. E talvez a orexina, né, seja, né, uma molécula importante para a gente poder intervir sobre ela para resolver o problema da obesidade. Porque a obesidade é um problema na sociedade grande. Então, imagina, né, os olhos da indústria, né, ou seja, os barulhos dos cifrões na indústria, né, farmacêutica, pensando, se eu conseguir, né, bloquear, né, a orexina, talvez eu reduza o comportamento alimentar, né, e ajude, né, a diminuir o peso, né, da população. Então, né, foi se estudar, né, essas proteínas, né? E aí esse grupo desse pesquisador japonês, o que ele fez foi, em camundongo, né, em camundongo é mais ou menos, tecnicamente, né, o animal mais fácil da gente promover alteração gênica, ou aumentar a expressão de um gene específico, ou bloquear a expressão daquele gene. Então, o que ele fez foi bloquear, né, a expressão dos genes da orexina, desses neurônios da orexina. Então, esses neurônios não iriam mais produzir, né, orexina.
Então, se eles não iam mais produzir orexina, né, então esses neurônios, né, não iriam liberar a orexina lá na fenda sináptica. Então, ele estava, né, funcionalmente bloqueando esse circuito de orexina, né, que, né, os neurônios estavam lá no hipotálamo lateral. E aí ele foi estudar esses animais, e aí o que ele esperava? Se o animal não come muito, então ele deve emagrecer. Então ele pegou animais já obesos, porque tinham alimentação com muita gordura, né, que eram normais, e os animais que estavam, né, com bloqueio da orexina, do sistema de orexina. Com isso, ele observou que não havia tanta diferença no peso dos animais. E aí, então, eles foram estudar, né, ele talvez hipotetizou que talvez o problema é que tenha havido uma mudança no comportamento alimentar dos animais. Então, ele resolveu, né, colocar uma câmera em cima da gaiola, onde a gaiola que ficava o animal, e filmar, né, vários dias, e filmar à noite, uma câmera com infravermelho, para ver como era o comportamento do animal, se o animal estava comendo mais ou menos, se havia diferença no padrão comportamental em relação ao alimento, né, ao comportamento alimentar do animal, controle com o animal que tinha o bloqueio, né, do sistema de orexina. E o que ele observou foi um comportamento estranho. Então, esse animal que tinha o bloqueio do sistema de orexina, ele ficava em movimento, em movimento, em movimento, e de uma hora para outra ele parava. Ficava imobilizado. Aí depois ele andava de novo, né? Ficava espontaneamente. Então, ele tinha essas crises de ficar parado, estático. A primeira ideia do pesquisador foi que esses animais, eles estavam tendo, né, uma crise, uma epilepsia, né? Uma crise que nós chamamos, né, uma crise de ausência, né, que é uma crise epiléptica, em que você simplesmente para, você não tem uma convulsão, você simplesmente para, fica como se fosse fora do ar. Fica ali, pode durar minutos, ou às vezes um pouquinho próximo de uma hora, e depois você volta normalmente. Por quê? Porque você tem uma hiperatividade cerebral que bloqueia, né, inclusive, a sua consciência e o seu movimento. Então, eles, olha, então talvez seja isso. Foi que eles decidiram, então, colocar eletrodos, né, fixar eletrodos no cérebro do animal, para ver se o animal realmente estava tendo essas crises epilépticas. E aí, por uma questão muito interessante, eles, né, descobriram, né, que, na verdade, eles não estavam tendo crises epilépticas. Aquele momento em que o animal dava, né, uma paradinha, aquilo ali era um ataque de sono REM, de sono paradoxal. O animal tinha atonia muscular e a atividade cerebral dele ficava desincronizada, igual a um sono REM. E ataque de sono REM significa a mesma coisa que nós chamamos de uma doença do sono chamada narcolepsia. A narcolepsia é uma doença do sono que tem ataques de sono, né, no caso do ser humano, né, quando a gente tem um indivíduo que tem narcolepsia, se ele tem uma emoção muito forte, ele cai no sono e fica ali, dorme, pode ser alguns minutos ou vários minutos, né, e depois acorda como se nada tivesse acontecido. Então, esse é um problema de uma doença de sono que não é tão rara assim, né, ela ocorre 1 a cada 100 mil, né, habitantes, né, então isso gera alguns problemas, né, porque a pessoa não pode dirigir, porque tem um ataque de sono durante o sono, tem às vezes problemas escolares, porque dorme muito, né, na sala de aula, tal, etc. Mas essa descoberta foi importante porque, primeiro, né, a gente descreveu uma nova via neural que está no hipotálamo lateral, essa via se projeta principalmente para o próprio hipotálamo, um pouquinho para o córtex, e essa via é uma via também que ela controla aqui os núcleos da RAF, lobos cerúleos, tal, e as áreas que induzem o sono REM. Então, a orexina, ela mantém você em vigília, né, e inibe os neurônios do sono REM. Além disso, né, a orexina, ela estimula o comportamento alimentar. Muitos de vocês já passaram, talvez, por uma experiência, né, de quando você come muito, depois do almoço, você come muito, você acaba tendo mais sono. O que é que ocorre? Quando você come muito, tipo, come uma feijoada, ou vai para um churrasco e come muita carne, né, vai, por exemplo, na fogo de chão, tá, ou uma dessas grandes, né, churrascaria, né, que tem muita, então você come muito, e isso você vai, depois que você come muito, você vai gerar um sinal da periferia, ou seja, do seu trato gastrointestinal, essencialmente do seu estômago, para o seu cérebro, que vão inibir
os neurônios de orexina. Ao inibir esses neurônios de orexina, você fica sonolento e você dorme. E muitas vezes você dorme após um alimento, se comer muito, né, na hora do almoço, você dorme e acaba sonhando. Por quê? Porque você tem baixo nível de orexina e isso, então, facilita você entrar, né, em sono REM. Ok? Então, quando a gente vai ver esses neurônios de orexina, olhar a atividade dele, eles só são ativos, né, então, esse aqui é o registro unitário, né, da atividade neuronal, durante a vigília. Durante o sono de ondas lentas, esses neurônios de orexina, eles estão totalmente silenciados. Durante o sono paradoxal, estão totalmente silenciados. Então, são neurônios, esses neurônios que estão localizados no hipotálamo lateral, só são ativos durante a vigília. Então, eles são fundamental, né, para a manutenção da vigília e bloqueia, né, o sono. Tá? Então, em síntese, né, as circuitarias que não mantêm ativas são essas, né? Eu tenho vários grupos de neurônios, o lóbulo cerúleo noradrenérgico, do núcleo da RAF, a área tegmental ventral, né, aqui nos núcleos accumbens, a orexina, a histamina, todos eles envolvidos, né, com a vigília, mantém a gente em vigília. Tá? Agora, nós vimos também que durante o sono, né, a gente tem, durante o sono REM, como é que vai iniciar o sono? Então, na verdade, aqui no hipotálamo anterior, desculpe, eu deixei aqui sem ter o diapositivo, aqui nessa área, que é uma área que é o VLPO, né? Que é o núcleo ventrolateral preóptico, que está aqui no hipotálamo. Esses neurônios aqui, eles têm, né, são neurônios GABAérgicos, então o neurotransmissor deles é o GABA, então são neurônios, né, inibitórios, né? Mas também esses neurônios aqui, eles são neurônios que utilizam a adenosina, né? Adenosina, certo? Como neurotransmissor. A adenosina, ela faz parte do ATP. Então, o neurônio vai utilizando, gastando ATP, pede um fosfato, o segundo fosfato, o terceiro, fica só adenosina. Esse neurônio guarda isso em vesícula sináptica e à noite ela vai usar isso como neurotransmissor. A adenosina vai induzir o sono. Né? Então, os neurônios aqui, esses neurônios aqui, parte deles, né, eles têm na sua membrana receptores para adenosina. A nicotina, ou desculpa, a cafeína, que é uma molécula que está no café, ela bloqueia esses receptores. Então, a cafeína, ela bloqueia, né, a ação da adenosina, que é liberada por esses neurotransmissores induzindo o sono. Por isso que a cafeína, ela nos deixa acordada. Ela não deixa acordada porque ela bloqueia essa via, né? Então, eu tenho aqui do VLPO, no hipotálamo anterior, na área preótica, né, eu tenho neurônios GABAérgicos de adenosina que vão, né, inibir esses neurônios. Ao inibir esses neurônios, eu deixo de ter uma desincronização cortical e inicio o sono. E aí aparece o sono de ondas lentas. Certo? E aí, durante o sono de ondas lentas, né, com o tempo, né, o que ocorre? Né, você tem, né, o aparecimento do sono REM. O aparecimento do sono REM é uma reativação dos neurônios de acetilcolina que promove desincronização cortical. Tá? Então, uma questão importante é por que a pessoa em que o café não faz efeito? Na verdade, a cafeína ela é chamada, inclusive, o café, né, ou a cafeína, só a molécula da cafeína, como uma droga suja, porque, na verdade, na hora que você toma, ela tem que passar pelo fígado, ela já é metabolizada, então, muitas pessoas, o metabolismo dela no fígado é muito rápido, com isso, ela não chega até o sistema nervoso central, e aí ou chega em pouca quantidade, o efeito é muito pequeno, e segundo, né, essa molécula, o receptor de adenosina, ela pode ter uma pequena diferença, né, na sua estrutura, em que a molécula da cafeína, ela não se liga de uma forma muito ativa, e com isso não bloqueia de uma forma muito eficiente. Então, existe realmente uma pequena parte da população em que o efeito da cafeína, né, no bloqueio, né, da adenosina, ele é quase nulo. Isso também a gente observa, né, em estudos com animais experimentais. Tá?
Mas uma outra coisa importante que a gente precisa explicar, né, é o que ocorre para bloquear, né, a musculatura durante o sono REM. Então, veja, aqui eu estou, né, o sono, aqui era o sono, estou na fase do sono não REM, né, e vou para o sono REM, né, então aqui eu estou, o eletrocefalograma está aqui, muda o padrão, isso aqui é para de rato, certo? Isso aqui estava em sono de ondas lentas, passou para sono paradoxal, aqui a atividade muscular e aqui teve a tonia. Essa tonia, ela é decorrente que aqui, na formação reticular, eu tenho aqui neurônios, né, principalmente aqui o neurônio sublateral dorsal. Esses neurônios são neurônios que vão atuar sobre os neurônios do corno anterior da medula. Esses neurônios do corno anterior da medula são os motoneurônios. Então, esses neurônios eles vão ficar hiperpolarizados. Se ele está hiperpolarizado, eu vou diminuir, né, aqui a atividade, né, muscular. Então, vai entrar em atonia. Então, eu tenho aqui vários neurônios, e principalmente o que eu queria chamar a atenção são esses neurônios aqui, são neurônios que usam a glicina, né? Estão aqui localizados nessa região da formação reticular, lá na medula oblonga, que é no núcleo ventromedial, aqui na área da medula oblonga, aqui do tronco cerebral, e esses neurônios que são responsáveis pela inibição, né? Então, eu tenho aqui esses neurônios, aqui, ó, lá no ventromedial, né, ele se projeta para o motoneurônio, ele é inibitório, promovendo, então, uma atonia muscular durante o sono REM. Existe uma patologia que é o distúrbio comportamental do sono REM, em que o indivíduo tem sono REM, não tem atonia. Então, você tem um sono REM sem atonia, e aí o indivíduo faz movimentos. Então, geralmente, é um indivíduo jovem, né, que tem, né, esse problema, é um indivíduo lá entre os 25, né, e 35 anos de idade. E isso desaparece, né, geralmente, mas o que tem sido demonstrado é que os indivíduos que têm esse distúrbio comportamental do sono REM, ou seja, que durante o sono, imagina, um casal, né, que nos primeiros dias de casamento, passaram a dormir junto, né, o parceiro ou a parceira percebe que o outro sujeito mexe muito na cama, inclusive agride, né, o parceiro ou a parceira durante, né, a noite, durante o sono. Geralmente, isso é o que a gente chama de distúrbio comportamental do sono REM. Desaparece espontaneamente, mas na fase mais precoce, lá com 50, 60 anos de idade, começa a aparecer sintomas de Parkinson. Então, hoje, né, esse distúrbio, né, comportamental do sono REM, que é a ausência da atonia muscular durante o sono REM, ele é um sinal precoce, né, do Parkinson. Tá? Então, aqui é só o circuito, né, chamando que esse circuito, né, o GABAérgico mais a glicina, que vão promover, né, a inibição dos motoneurônios, né, e aí, para a gente finalizar, né, é o que ocorre isso, né, ou seja, eu tenho, né, um conjunto de sistema, né, que é o SARA, acetilcolina, noradrenalina, dopamina, que nos mantém em vigília, o hipotálamo posterior, com a histamina, o hipotálamo lateral, com a orexina, mas aí eu tenho o hipotálamo, né, anterior, GABA, adenosina, tal, tudo isso que vai, né, inibir isto aqui, né, e aí o tálamo, esse circuito tálamo-córtex, que vai ser importante para aparecer o sono de ondas lentas, esse processo de sincronização, e lá a formação pontínea, principalmente os neurônios colinérgicos da formação pontínea, que vão ser responsáveis pela desincronização cortical durante, né, o sono REM e pela, né, a hiperpolarização do motoneurônio, que vai provocar, né, a atonia muscular. Né?